Palavra e Poesia, com o diácono Francisco Heraldo. Meus irmãos e minhas irmãs, como peregrinos de esperança, celebramos o 15º domingo do tempo comum. E o evangelho desta liturgia está em Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37, como no domingo passado, um texto exclusivo do evangelista Lucas. Nesta liturgia, contemplamos os mandamentos divinos que se dão na prática humana do cuidado, da caridade e da misericórdia para com o irmão que sofre. O Evangelho nos apresenta a parábola do bom samaritano, que nos ensina sobre a caridade, que é a plenitude dos mandamentos apresentados por meio de Moisés na primeira aliança e que Jesus veio dar um sentido pleno e concreto. Meditemos sobre esta parábola. Na estrada entre Jerusalém e Jericó, há um homem assaltado, espancado, sem nada, quase sem vida e sem nome. Perdeu suas forças, sua voz e precisa de socorro, como tantos assaltados, espancados, sem voz e sem nome, no hoje das realidades humanas, nos âmbitos sociais e econômicos, e que devem fazer parte do olhar de Deus através da missão dos discípulos missionários do Senhor. Naquela estrada passam muitas pessoas, inclusive ladrões e assaltantes, também sacerdotes, levitas e até homens discriminados culturalmente, socialmente e religiosamente, como aquele samaritano. Muitos tinham compromissos, agendas definidas, preocupações com as normas da lei, a ponto de impedir o socorro a alguém que foi vítima de assalto e espancamento. Assim como os outros, o samaritano também tinha sua agenda, estava de viagem, tinha compromissos de negócios, mas não está cego para a necessidade e sofrimento do outro. Este relato foi feito por Jesus para ensinar ao mestre da lei quem é o seu próximo e também para que aquele doutor entenda o significado completo dos mandamentos instituídos na antiga aliança. Os padres da igreja interpretaram o bom samaritano como sendo o próprio Cristo que nas estradas da vida deste mundo acolhe os sofredores, violentados, cuidando das suas feridas, curando-os e levando-os para a sua casa, a igreja, para que sejam alimentados, restaurados nas suas vidas e encontrem a vida eterna. Nos dias de hoje, os cristãos são chamados a serem os bons samaritanos, que colocam em prática o amor, o cuidado aos irmãos, indo ao seu encontro e ficando bem próximo deles, não somente fisicamente, mas como Deus, que veio ficar próximo de nós, a ponto de sentir a nossa dor, tocar e curar nossas feridas. Assim podemos lembrar tantas congregações religiosas, casas de apoio ao povo de rua, lares para idosos, também iniciativas individuais e até entidades do governo que, através de projetos e casas de acolhida, buscam socorrer os pobres, restaurá-los e encaminhá-los a uma vida digna de humanos. Irmãos e irmãs, sejamos cristãos atentos às dores dos irmãos e irmãs que sofrem, aqueles que encontramos pelos caminhos e estradas de nossa vida, e aprendamos do bom samaritano que a caridade está além das normas
e dos nossos cultos, os quais muitas vezes se tornam vazios e sem sentido, porque nos tornam distantes dos irmãos que precisam de nós. E que ao sairmos das nossas celebrações, possamos meditar no que Jesus falou para aquele mestre da lei. Vai e faze a mesma coisa. Pois é a atitude de se fazer próximo do outro de corpo e alma que nos faz vivermos plenamente os mandamentos e ganharmos a vida eterna. Rezemos com um trecho do Salmo responsorial desta liturgia, o Salmo 68. Humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende à prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Amém. Momento especial de poesia para esta liturgia. E o poema para este 15º domingo do tempo comum nos traz como título Os Bons Samaritanos de hoje. Quem são os bons samaritanos de hoje? Nos dias e viagens de tantos sofredores, que acolhem e curam tantas feridas, que recolhem e aliviam as muitas dores. São os cristãos na vida de caridade, são também outros na sociedade, como corações sensibilizados e sensibilizadores. Estão nas ruas, sem a luz da vida, nas tocas e apoios da compaixão, nos portos seguros do acolhimento, nos grupos unidos do amor em ação, que se reúnem para pensar o amor, para seguirem servindo com fervor, colocando o Evangelho em planificação. São os bons samaritanos que se sentem próximos, tão próximos a ponto de tocar as muitas feridas, buscando remédio para aliviar a dor, e neste compadecer-se reprogramam a sua vida para servirem como o braço do Senhor, sendo não apenas gesto, mas a prática do amor, como chama que no peito é expandida. E cada um de nós seremos bons samaritanos quando deixamos o amor de Cristo nos preencher, deixando o irmão cada vez mais próximo de nós e da sua vida cada vez lhes pertencer, afastando os olhares do preconceito, não mais tornando em nós o desrespeito e das suas necessidades não desconhecer. Contemplemos com muito zelo nosso Senhor, o bom samaritano perfeito e santo, caridade divina que veio ao nosso encontro, que sentiu nossas dores e enxugou nosso pranto, que ergueu os que caíram na cova da morte, que os fez caminhar com pés firmes e fortes, e que tirou dos seus corações todo medo e espanto. Aos que me ouvem, eu envio a bênção de Deus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra e a luz de Jesus Cristo, que nos ensina o seu amor e sua misericórdia, ilumine o seu caminho.